Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, em sua mente, em sua família, que haja tranquilidade em todo o tempo na sua vida, tá bom? Nós estamos aqui nesta tarde para lermos o capítulo 5 de Tiago. Condenação dos ricos opressores. Não sei se você é rico opressor ou você é um rico bem light, bem tranquilo, né? Se você é um rico opressor, esta palavra aqui vai ferir o seu coração. Mas não sou eu quem falo, quem fala é Tiago e eu só vou transmitir. Então, se você é um rico que oprime seu funcionário, oprime seus subordinados, abra bem as orelhas que o Tiago vai chamar a atenção sua, tá? Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Chorai e pranteai por vossas misérias, que há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos de traça. O que quer dizer isso? A riqueza, os seus vestidos comidos de traça. As riquezas apodrecidas. É aquele rico que retém a riqueza para ele e ele bate no peito dizendo: eu consegui, quem quiser que consiga. Eu fui atrás, quem quiser que vá também. Eu trabalhei para ter minha riqueza, quem quiser que trabalhe também. Mas ele se esquece que a riqueza que ele tem, se foi adquirida, a riqueza que você tem, se foi adquirida honestamente, foi bênção de Deus. Ana, na sua oração, ela dizia o seguinte: é Deus quem enriquece e é Deus quem empobrece. Então, se você conseguiu uma riqueza honestamente, porque há muitas riquezas que não são conseguidas honestamente, né? Mas a riqueza, se você conseguiu honestamente, foi Deus que te deu. Foi Deus quem te capacitou. Então, se Deus te capacitou para tê-la, Ele te deu condições para tê-la. Então ajude as pessoas que precisam. Não deixe a sua riqueza apodrecer. Olha só. Não deixe a sua riqueza apodrecer, os vossos vestidos estão comidos de traça. O vestido, quando está guardado por muito tempo, ele começa a ser comido por traças. A riqueza guardada há muito tempo, ela pode apodrecer. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que guardavam a riqueza por muitos e muitos anos. Tinham a riqueza, mas não usufruíam. Viviam como mendigos, tendo muito dinheiro. Tinham medo de gastar e ficar pobres. Então ela guardava e não usufruía. Comia migalhas, vestia paupérrimamente para não gastar o seu dinheiro. É este rico que o Senhor está chamando a atenção aqui através de Tiago. Não só este, mas o rico também opressor. Aquele rico que tem um funcionário, vocês aí, olha, vocês todos aí que tem funcionário e paga miséria para o funcionário, está oprimindo o seu funcionário. Oprime também exigindo trabalhos excessivos, exigindo que trabalhe além dos horários e tudo mais. Você sabe aí em que você oprime o seu funcionário, em que você oprime os seus subordinados. Portanto, é esse tipo de gente que Tiago chama atenção. O verso 13 de Tiago 5. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Só enferruja, é claro que ouro e prata não enferruja, mas aqui é uma simbologia, né? Uma forma de falar para que a pessoa possa entender que se guardar vai estragar. Minha mãe tinha um costume de dizer o seguinte: quem guarda com fome, o gato come. Quem conhece esse ditado aí? Quem conhece? Quem conhecer, dá aí um joinha. Quem guarda com fome, o gato come. Então, quem guarda suas riquezas também está guardando para a perdição, para estragar. Então todos vocês que estão aqui, que são ricos e são opressores, abram bem os olhos, porque a ira de Deus poderá vir sobre a vida de vocês, porque quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, verso 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. A ferrugem dará testemunho contra vós, ou seja, você guardou a sua riqueza até chegar a apodrecer e não ajudou alguém que estava passando fome do seu lado. E não vestiu um pobre que estava maltrapilho do seu lado. Não estendeu a mão para o órfão, para a viúva, para o desabrigado.
A sua riqueza foi para o seu ventre. Este tipo de gente, Tiago está chamando a atenção. Vocês todos que estão aqui, vocês que têm dinheiro, que estão guardando os vossos dinheiros, apodrecendo, né? Cuidado! Usem o vosso dinheiro para abençoar as pessoas. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu fico feliz quando eu posso ajudar alguém, né? E eu, como pastor, tenho ajudado bastante no sentido de oração, trazendo uma palavra. Isso é muito importante. Eu estou aqui trazendo uma palavra de aconselhamento através de Tiago. As suas riquezas enferrujarão, as suas ferrugens dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para ti os últimos dias. Ou seja, vocês estão guardando para vocês os últimos dias. E vocês vão ser cobrados daquilo que vocês podem fazer e não estão fazendo. Quantas pessoas estão ao seu lado precisando de comer um marmitex, comer um pão com mortadela, e você pode socorrer e não socorre? Eu não suporto ver alguém precisando de alguma coisa que eu possa atender e eu não atender. Isso me dói. Se eu não puder atender, eu fico muito triste porque eu não pude atender. Mas eu podendo atender, eu atendo imediatamente, porque eu sei que eu estou fazendo bem. E a Bíblia diz que se nós podemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Então, o rico avarento, o rico opressor, o rico que prende as suas riquezas, que é o rico avarento, ele está deixando a apodrecer. Ele está deixando aquilo, guardando aquilo para o dia, para os últimos dias, onde está entesourando para os últimos dias. E ali ele vai ser cobrado. Você quer ser cobrado por algo que você não fez, deveria ter feito? Imagine você chegar diante de Deus e Deus cobrar você uma atitude como essa, que você poderia ter feito. Você pode fazer, então faça, ajude. Não seja um rico opressor, não seja um rico avarento que guarda a riqueza para si, mas ajude aqueles que precisam. Há muita gente precisando nesses últimos dias. O verso 4 de Tiago 5. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Olha só. Aqueles que foram oprimidos, que foram diminuídos, a voz deles clamam. Aqueles que trabalharam na sua fazenda, no seu sítio, aqueles que trabalharam na sua empresa e foram diminuídos por você, foram humilhados por você, foram maltratados por você, foram desrespeitados por você. Você entrava em sua empresa com o peito inchado como se você fosse um Deus, esquecendo que você é um ser humano tanto quanto eles. Deus cobrará de você. Deus cobrará de você a maneira que você tratou. Olha só, eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Meu Deus, meu Deus, o clamor daqueles que ceifaram na sua terra clama. E o clamor desses que foram humilhados, diminuídos, chegaram até Deus. Isso que é o pior. Por eles clamarem até que tudo bem, se ninguém tivesse ouvido. Mas o pior de tudo é que chegou até Deus o clamor desses humilhados. E Deus não te deixará impune. Mande essa live para um rico avarento que você conheça. Mande essa live para um rico daqueles ranzinza, daqueles soberbos. Mande ele falar comigo. Mande essa live para o seu patrão, se você tiver coragem. Pode perder o emprego. Mas eles pagarão, prestarão conta a Deus. Chegou até Deus, até os ouvidos de Deus, o clamor daqueles humilhados que foram humilhados pelos seus patrões. Chegou até Deus. E Deus é justo. A balança de Deus não é enganosa.
pesado fostes em balança e fostes encontrado em falta. Até ser pesado, tudo bem. E você fica naquela expectativa, né? Quando você está comprando uma batata, antigamente existia aquelas balancinhas, aquele pessoal que vendia na rua, a da feira também tem. E põe naquela balança, você fica naquela expectativa, olhando para a balança para ver se está tudo certinho. Pesado fosse em balança e fosse achado em falta. Ricos opressores, ricos avarentos, prestarão contas a Deus pela opressão que fizestes aos humildes. Chegou o clamor deles até os ouvidos de Deus. Imagine um coitado, muito humilde, trabalhando num serviço bruto por um patrão avarento, agressor, opressor. E ele, sabendo que o coitado nem sequer tinha o que comer, ele senta na sua mesa, ele participa da refeição com toda a pompa, com todo o prazer, sabendo que o seu funcionário está lá no sol quente, trabalhando sem sequer ter trazido almoço. Mas ele não compadece. Avarento. Estes avarentos vão pagar caro. O tempo da escravatura, quantos carrascos ainda vão chegar até o tribunal de Cristo. Todos aqueles ainda vão chegar até o tribunal de Cristo. Hoje, no nosso tempo, as pessoas que estão presas sem sequer dever nada a ninguém, porque estavam numa praça com a Bíblia ou com a bandeira na mão. Os opressores vão pagar caro. O clamor deste povo chegou até os ouvidos de Deus. O clamor dos humildes chegaram até o ouvido de Deus. E eles vão pagar caro. Portanto, nós precisamos ver muito bem o que nós andamos fazendo neste mundo. Talvez nós não somos ricos. Eu, por exemplo, não sou rico. Talvez eu não oprima como um rico, mas talvez eu oprima de outra forma. Eu tenho filhos. É claro que eu corrijo bem os meus filhos. Corrijo bem, ensino bem, demonstro amor por eles, faço o que for preciso, não deixo passar. Porque amanhã, se eles estiverem lá fora no mundo, eles vão olhar para trás e vão saber que tiveram um pai que cuidou deles. Isso eu não vou levar para o túmulo. Cuido com muito carinho, corrijo com muito carinho, corrijo mesmo. Então veja bem, entesouraste para si os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores deles, dos que ceifaram, chegaram até o Senhor dos Exércitos. Deliciosamente tivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Eu estou falando em Tiago 5, verso 5. Deliciosamente vivestes sobre a terra. Viveram tranquilos, deliciosamente, se orgulhando de ter, se exaltando, se enaltecendo de ter, sabendo que o seu vizinho do lado, trabalhador, mãos calejadas, não tinha o que comer. E você nunca teve coragem de levar um prato de comida para o seu vizinho. Isso não ficará impune. Isso não ficará impune. Você vai pagar diante de Deus. Vocês que são ricos avarentos, vocês que são ricos opressores, vocês vão pagar diante de Deus. Por tudo que vocês fazem. Compram coisas que nem têm valor, que nem precisam, que nem vão usar, mas não tem coragem de ajudar um pobre. Não tem coragem de estender a mão para ninguém. Avarentos, presunçosos, orgulhosos, miseráveis. As vossas riquezas estão apodrecidas. O verso 1. Ei,
agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Hão de vir. Talvez você não veja agora. Talvez você viva a vida inteira oprimindo, sendo miserável, sendo avarento. Você vive a vida inteira. Mas a punição virá. A punição virá. Deus não falha. Deus não falha. Está vendo vocês todos aqui que estão aqui, ricos? O que vocês têm feito com as vossas riquezas? De que forma vocês têm trabalhado, administrado as vossas riquezas? Pastores miseráveis, gananciosos. Pastores gananciosos que vivem dos dízimos dos pobres, dos órfãos, das viúvas, e compram mansões de 35 milhões. Compram carros importados, enquanto um que te ajuda, aquele que te ajuda, aquele que põe comida na sua boca, anda de bicicleta velha. Ai de alguém que pertence, que está debaixo da tutela de um desses elementos, e vá pedir para ele uma cesta básica para ver o que ele fala. Vá pedir. Avarentos pagarão caro por isso. Pastores avarentos, miseráveis, comem da carne, da pele, da lã da ovelha, ainda comem o tutano dos ossos. Vão pagar caro por isso. Só pensa no seu ventre, quer construir templos luxuosos para atrair políticos, para dar os palanques para políticos. Avarentos vão pagar caro por isso. Não passarão impune, não. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse isso. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Avarentos já tem fazendas, tem jatinhos, tem tudo quanto é coisa e fica fazendo campanhas para pedir dinheiro para o povo. E o povo que não conhece o evangelho, o povo que não conhece a verdade, fica enfiando dinheiro nesses elementos. Eu ia falar que o nome de quem não gosta de trabalhar, mas eu me segurei. Eu me segurei para não falar o nome daquele cara que não gosta de trabalhar. Porque eu, como pastor, eu sei da minha lida como pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei o sacrifício que elas têm para trazer o dízimo. Também não oprimo-as a dar o dízimo. Embora seja bíblico, eu não as oprimo. Deixo-as à vontade. Mas esses malandros, avarentos, opressores. Então não é só aquele patrão lá incrédulo, tá cheio. Nos púlpitos está cheio dessa raça ordinária. Nos púlpitos está cheio. Mas há uma cambada grande que anda atrás deles lambendo os pés. Porque gostam de ter um pastor que ostenta. Gostam de ter um pastor que chega diante deles com uma Mercedes, com um carro do último tipo. E eles falam, olha o nosso pastor. Cambada de tonto também, me desculpe. Mas essa é a verdade. Enfiam dinheiro até não querer mais desses elementos. Pega esses dinheiros que vocês enfiam nesses lugares, nesses templos luxuosos, ajudem os pobres da sua rua, da sua casa. Ao invés de você ficar enfiando nesses elementos que quanto mais recebem, mais querem. Quanto mais tem, mais querem. Faça um trato com Deus. Olha, Senhor, os dízimos, a partir de hoje, eu vou dar por um pobre que está na rua da minha casa. Estão milionários, é isso aí mesmo. Estão milionários. Ajudem os pobres que estão ao redor da sua casa. Deixe de ficar enfiando dinheiro nesses elementos. Se o povo acordasse. Se o povo acordasse. Nós não precisamos de templos luxuosos para cultuar a Deus, não. Cultuar a Deus nós cultuamos até embaixo de uma árvore.
Claro que precisamos de um lugar para ficar, onde estamos livres do frio, estamos livres do sol, estamos livres da chuva, do vento. Claro, onde nós podemos sentar e ficar confortável. Mas luxo... Esses caras estão esnobando os luxos e vocês... Segura a língua, vai. Não cansam de enfiar dinheiro nesses elementos. Ai dos ricos opressores. Tá aí. Tem uma meia dúzia deles aí, olha, ou mais. Abrindo salões para juntar gente nos Estados Unidos. Gastam dinheiro a rodo. E vocês aplaudindo. Vocês aplaudindo. Vocês aplaudindo. Porque vocês gostam de ver os vossos líderes, os guias cegos, se envaidecendo, se enriquecendo, ostentando seus poderes. Vocês gostam de ver. Eu costumo dizer hoje sempre, quando eu vou encaminhar alguém a procurar uma igreja para cultuar a Deus, procure uma igreja pequena, onde você conheça o pastor e a sua família. E observe o que ele prega. Confira na Bíblia Sagrada o que ele está pregando. Se ele está pregando a verdade, se ele está enganando. Há um povo na palavra de Deus que chamavam-se, uma cidadezinha chamada Bereia. E quando os apóstolos iam pregar ali, Pedro principalmente, eles iam conferir nos pergaminhos para saber se aquilo que eles estavam ouvindo era verdade. Hoje não. Hoje o sujeito fala que você tem que dar tudo que você tem, você vai lá e entrega para ele. Erreis por não conhecer as Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecimento. Ande atrás desses elementos. Pega seu dinheiro, enfia tudo nesses elementos, dê tudo para eles. Vive uma vida miserável e dá tudo para eles. Assim tá bom para vocês? Vocês estão gostando disso? Então continue. Para ter o orgulho de dizer, o meu pastor chegou com um carrão, chegou de helicóptero. O meu pastor tem um jatinho. E ainda aplaude o elemento ainda. É isso mesmo. Fecham de comprar comidas para ajudar esses elementos, para fazer doações. É isso mesmo. Então, queridos, nós precisamos, vocês precisam acordar para a vida. Não deixe de ser cristãos por causa disso. Não olhem para esses elementos, esses ricos avarentos, esses ricos opressores, como Tiago está falando aqui. Porque esses ricos opressores vão prestar conta a Deus daquilo que eles estão fazendo. Eles vão prestar conta a Deus. Olha só o que Tiago fala. Entesourastes para os últimos dias. Guardaste para os últimos dias. Nos últimos dias vão pagar caro por aquilo que estão fazendo. Mas tem o apoio. Eles têm o apoio de vocês. Eles têm a ajuda de vocês. Precisamos olhar somente para Jesus. Isso mesmo. Mas precisamos ter alguém que nos instrua, que nos ensine. Mas alguém que nos instrua, que nos ensine, mas que seja, Noêmia, Deus abençoe, mas que seja homem de Deus. Não é este rico que Tiago está falando aqui no capítulo 5. Condenação dos ricos opressores. Que mundo nós estamos vivendo? Graças a Deus que nós estamos chegando nos finais dos tempos. Nos finais dos tempos. Esses sinais são sinais de que Cristo está vindo aí. De que Cristo está chegando. Mas ainda há meia dúzia de homens sérios. Ainda há meia dúzia de pastores que levam a sério. É isso mesmo. Eles estão cada vez mais ricos. E os cegos cada vez mais pobres. Cegos.
Porque se olhasse para a palavra de Deus, se lessem a Bíblia, não estaria acompanhando esses elementos que Deus tenha misericórdia. Tiago capítulo 5, verso 5. Deliciosamente investiste sobre a terra, e vós deleitastes, cevastes os vossos corações, como no dia de matança. Cevaram os corações, deliciosamente deleitaram. Não sou contra você abençoar o seu pastor, não sou contra, mas ele precisa para a sua sobrevivência, ele precisa para o seu dia a dia. Condenastes e mataste os justos, ele não vos resistiu. Dá nojo de ver o que nós estamos vendo hoje. Dá nojo, sinceramente. Tiago capítulo 5, a partir do verso 7 agora, diz o seguinte. Olha o tema. Exortação, agora muda um pouquinho de foco, né? Ali o foco foi os ricos opressores, os ricos que tinham suas riquezas apodrecendo, os ricos que oprimiam os pobres. Agora muda, Tiago muda aqui a instrução agora. Exortação à paciência. Dá-nos paciência, meu Deus, para ver essas coisas. Dá-me paciência para ver essas coisas e conseguir ficar calado. Dá-me paciência. Exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. São três coisas aqui que Tiago trata. Exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera pacienciosamente, ou seja, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuvas temporã, serôdia. Sede vós também paciente e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Sede vós também pacientes. Olha só, o exemplo que ele dá. O lavrador põe a semente na terra e aguarda com paciência que venha a primeira chuva, que venha a segunda chuva, que venha a chuva constante, que venha a chuva serena, para até que o fruto seja concebido para que ele se alimente. Agora, sede também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós acabamos de ver, acabamos de citar sinais da vinda do Senhor. Homens amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, sinais da vinda do Senhor. Nós estamos sabendo que a vinda do Senhor está próxima. Portanto, agora nós precisamos aguardar com paciência, guardar o nosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Isso mesmo, charlatões, são isso mesmo. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juízo está à porta. Não vos queixeis uns aos outros. Vamos viver nós de uma vida que não vamos reclamar uns dos outros. Estamos falando de irmãos, não estamos falando desses charlatões. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros contra os outros. Olha só, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que foram em nome do Senhor. Vamos olhar para os profetas que foram em nome do Senhor. Vamos olhar para eles. E vamos tê-los como exemplo para nós vivermos. Mas vamos olhar para os profetas da Bíblia, para os apóstolos verdadeiros que estão classificados aqui na palavra de Deus. Vamos olhar para eles, que despojaram de si mesmos, que renunciaram suas próprias vidas para dar de si aos aflitos, aos necessitados, para acolher o órfão, a viúva, o desabrigado. Eles foram os verdadeiros apóstolos. Para eles nós devemos olhar e observar. Para eles nós devemos olhar e observar. Veja bem, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem.
Bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O justo que sofre, o justo que padece, o Senhor está com os olhares atentos para o abençoar. Porque o Senhor é piedoso para com esses. O Senhor é piedoso para com esses que sofrem, que são humildes. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Não vamos jurar pelo céu nem pela terra. Juro que vai acontecer isso. Se não acontecer isso, que o céu caia, e assim por diante, né? E vamos ter palavras firmes, sim, sim, não, não. O que passar disso, não para... como é que é? Deixa eu voltar aqui. Para que seja sim, sim, não, não. Para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore com ele. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, os pastores, e orem sobre eles, ungindo a doença, a enfermidade com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se a doença for consequência de um pecado, o Senhor curará, e ele será perdoado. Portanto, agora o 15, né? E a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns com os outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo poderá muito em seus efeitos. Veja como é importante a oração. Veja que Tiago está agora em outro patamar, em outra fala, né? Então nós temos que orar uns pelos outros, confessar as nossas culpas uns aos outros. Não é confessar o meu pecado para alguém, na intenção de que ele me perdoe. Mas se eu ofendi alguém, eu devo chegar até ele e confessar o meu pecado. Olha, meu amigo, meu irmão, eu peço perdão, eu cometi um pecado e eu peço que você me perdoe, por favor. Isso é de Deus. Isso é algo de quem é transformado por Deus. Confessar as nossas falhas uns aos outros. Não é, como eu já disse, chegar para alguém e dizer: olha, meu amigo, meu irmão, eu cometi um pecado tal, assim, assim, eu quero que você me perdoe. Não, ele não tem poder de perdoar como Deus, mas ele tem poder de ajudar, de perdoar as suas ofensas. Pastor, mas eles enganam as pessoas. Eles enganam as pessoas, mas eles enganam quem são cegos. Porque a palavra de Deus está aí. Se eles querem ser enganados, eles vão ser enganados. O profeta Oséias diz: é por falta de conhecimento que o meu povo perece. Se eles estão perecendo, porque estão enganados. Agora veja bem, o verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O verso 17 de Tiago, capítulo 5. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, Elias era um homem igualzinho a nós. Tinha os mesmos defeitos que nós temos. Olha só o que ele fez. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Pediu que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias, que era um homem semelhante a nós, tinha os mesmos defeitos, as mesmas qualidades que nós temos, e ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Só que ele fez uma oração que ele também sofreu, foi daquela situação. Imagine que eu vou orar para Deus cerrar os céus, e eu estou aqui embaixo desse céu. Deus pode me ouvir, e aí eu vou me arder também, e aí eu vou sofrer também. Portanto, eu preciso orar para que Deus abençoe, eu preciso orar para que Deus trate com aquele que está errado, trate com aqueles que andam errados. O verso 18: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Orou outra vez, e a terra produziu, a chuva veio,
e a terra produziu seu fruto. O verso 19, para encerrar, 19 e 20. Amados, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saibais que aquele que fez converter o que errou do seu caminho, um pecador, salvará da morte da alma, salvará a morte, peraí, deixa eu ler novamente. O pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, se você sabe alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, que deixou de seguir a Cristo, e você pode chegar para aquela pessoa, orientá-la, chamar a atenção dela, ler os textos bíblicos com ela, fazer com que ela entenda a palavra de Deus, e ela se converter, você salvou aquela alma. Você conseguiu salvar aquela alma, porque você levou o evangelho até ela. Isso é importante. Então Tiago encerra dessa forma: irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade, olha só, alguns entre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fez converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte a sua alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Por que uma multidão de pecados? Porque nós somos pecadores. Nós não vivemos no pecado. Pelo menos quem se converteu não vive no pecado. Ele é pecador, mas ele não vive no pecado, né? Uma coisa é você estar andando e tropeçar no caminho, outra coisa é você viver tropeçando, né? E nunca se endireitar, nunca se corrigir, nunca tomar uma posição. Isso é diferente, é viver no pecado. Queridos, acho que vocês entenderam bem o que Tiago diz, que ele fala sobre as riquezas, sobre o rico opressor, sobre o rico miserável, e ele fala também sobre sobre comportamentos e que nós precisamos ter. Andar na presença de Deus com um coração puro e sincero. Eu quero orar com você e pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós estamos sempre por aqui. Quando vocês quiserem nos procurar, se quiserem nos chamar em direto, nós estamos à disposição de vocês. Nós queremos transmitir a palavra de Deus com muita humildade, com muito amor, com muita dedicação, para que as almas se convertam, para que as almas abram os olhos e compreendam que nós estamos vivendo num mundo perverso, um mundo maligno, um mundo satânico. Sônia, Deus abençoe. Nós vamos encerrar agora e eu quero orar antes de encerrar, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, sobre a sua família, seus filhos, que o Senhor Deus os abençoe. Se você quiser orar comigo, ore comigo, por favor. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu apresento essas vidas que aqui estiveram comigo, falando da Tua Palavra, participando da Tua Palavra, que a Tua bênção seja com eles, que a Tua graça seja derramada sobre a vida deles. Meu Deus, guarda-os, livra-os de todo mal, de toda obra do diabo. Faz dessas pessoas almas salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Nós precisamos tanto da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia. Nós queremos olhar tão somente para Ti, Senhor. É certo que nós vemos e nós estamos vendo tudo o que está acontecendo neste mundo, nesses últimos dias. Os avarentos, os gananciosos, os presunçosos, os egoístas. E nós estamos vendo isso tudo, mas nós queremos focar os nossos olhos em Ti. Eu, como pregador, Senhor, às vezes tenho que chamar a atenção sobre estes assuntos. E nada é confortável nós tratarmos desses assuntos. Mas nós estamos aqui para agradecer a Ti. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre aquele pai de família, Senhor, que não tem o que comer, que não tem pão para pôr na sua mesa. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão desempregados, precisam de emprego e não conseguem, Senhor. Entra com providência na vida deles. Abre as portas, ó Pai. A Tua palavra diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ó Senhor, alcança esses que estão aflitos, sem ter aonde se apegar, que eles possam se tornar justificados pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que essas palavras pregadas aqui por esta página possam alcançar corações em qualquer parte do mundo, Senhor.
que eles possam ser alcançados pelo Senhor, que a tua palavra possa chegar aos corações como espada, Senhor, afiada, e transformar vidas, ferir os corações para que sarem das suas iniquidades, das suas perversidades, das suas avarezas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa aqueles pais, ó Deus, que têm os seus filhos perdidos e não sabem mais o que fazer. Eu peço a tua bênção que seja com eles, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração de casais, que haja, Senhor Jesus, ponderação nos casais. Ó Deus, restaura, Senhor, a família, Pai. Abençoa os filhos, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Eu peço a tua graça, a tua bênção, que seja sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a ser mais humildes diante de ti, Senhor, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Não deixe de nos acompanhar, tá bom? Nós estamos por aqui com o objetivo de trazer o Evangelho de Cristo de uma forma clara, de uma forma simples que você possa entender. Foi um prazer imenso estar com você. Espero que vocês estejam sempre conosco aqui, que nós estamos tratando de assuntos importantes e o seu coração vai se alegrar. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus.